Aí, pessoal, tudo bem? Aqui Marcelo, do Investidor Express. Gente, nesse programa eu fui obrigado a trazer um tema que me encheram o saco. De verdade, eu fui inventar de abrir os olhos, né, do povo, porque não falei nada demais. Eu vou inventar dizer que poupança era invenção do capeta, do demônio, Lúcifer, sabe, Satanás. E vem um monte de gente perguntar, né? Pô, Marcelo, mas falam mesmo que poupança é tão ruim, mas será que é assim mesmo? E o povo fala que é ruim, mas ninguém explica, né? Só falam que é ruim demais e tal. E tem a camisa lá na XP com o nome poupança arriscado, que a gente não considera nem. Já vou adiantar aqui, uma pauta, não pode. Enfim, pediram pra gente entrar um pouco nessa pauta de por que a poupança é uma invenção do capeta, gente. Gente, ó, isso não é analogia. Foi ele que inventou e a gente vai provar isso aqui nos próximos minutos aí, tá? E o nosso objetivo é salvar sua alma pagã do inferno da poupança. Gente, para debater esse tema, tá? Tem o Lucas que vai falar de novo. Ele estava aqui com a gente no programa passado e vai estar sempre com a gente aqui. Lucas é um co-host, Lucas, posso chamar assim, né? Sim. E a gente trouxe um convidado especial, gente. Olha, essa vocês vão conhecer agora. Eu salvei ela do 8º círculo do inferno, que ela estava na poupança até a alma. Então, antes dela contar a história dela, ela vai se apresentar, tá? Isabela. Pronto. O meu nome é Isabela. Eu conheci também o Lucas agora, então está sendo um momento bem especial para eu falar que depois de investir, reinvestir o meu dinheiro no meu negócio, ele começou a rentabilizar um pouco mais. E eu achei que essa renda estava ótima na poupança, né? Já está ajudando, está ali guardada, eu não estou gastando. Só que a poupança, ela também era muito fácil de retirar. Então eu ficava sempre, coloco na poupança, tiro da poupança, coloco na poupança. Então ficou muito fácil, né, de eu movimentá-la. E eu já conversei com o meu assessor, Marcelo, né, que eu sou um pouco consumista. Então, se eu via... Defina um pouco. Um pouco, assim, né, de não consegue ver um anseio, essa palavra não pode aparecer. E a gente tem aqueles aplicativos capetas da madrugada, Shein, Shopee, péssimos, que você não tá fazendo nada, você vai comprar. Você não tá precisando, você também vai comprar. E aí, qualquer coisa, vai o Pix direto na conta da poupança. Então, o Pix da conta da poupança era assim, ó, chuva, muito, muito. E quando eu fui ver, nossa, mas aquele dinheiro não era para ser uma reserva, não era para, né, eu tô lá investindo. Ele investindo na poupança, meu Deus, e agora? Gente, olha, e é porque assim, eu fui educado com ela, Lucas, porque cara, eu tava no onboarding lá da XP, né? A gente tava aprendendo as ligações para cliente e tal. E tinha um colega meu do lado, assim, o Léo Coelho. Assim, uma hora ele assistia aqui, um abração pra ele, lá de São Paulo. E o Léo tava aí, uma hora eu parei pra ouvir a ligação do Léo, que eu gostava da forma que ele abordava. E ele disse assim, uma hora ele parou e disse, não, calma, ele tava no telefone com a senhora, né? Eu tenho que entender aqui se a senhora tá falando comigo sério ou se é brincando. Aí eu parei assim, ouvir, né? Ele disse, é verdade que o seu dinheiro tá todo na poupança? Eu, puta que pariu, mandou essa mesmo na lata, assim, né? Gente, já eu volto aqui para Isabela. Tu é empresária, né? Eu sou advogada, sou empresária, né? Essa palavra chegou agora na minha vida, porque a gente vai abrindo tantos negócios, advogada, né? Empresária, ou seja, uma pessoa esperta na poupança. Ok? Eu estava até falando isso hoje, que ontem me perguntaram quantos empregos você tem, o que você trabalha, eu respondi 5. Aí eu comecei, né? Tive que contar para dar uma resposta em números. Então, eu sou advogada, sou professora, dou minhas aulas, meu curso. Tenho também um estúdio de gravação de aulas online. Trabalho também no Copen, sou conselheira penitenciária, então semanalmente a gente está fazendo inspeções aí nos presídios. E por fim, agora tem uma loja de joias, que é a Souse, pedras naturais, enfim, tá super em alta. Isso tudo é para poupança, né? E na verdade são dinheiros que, se entrar, eu estou investindo. Mas agora eu já acho que eu não tenho nada. Eu coloquei meu dinheiro na XP, mas na minha cabeça eu não tenho nada. Não, você não tem, está travado. Está travado. Então, foi o meu primeiro susto, né? Foi aquele aperto no peito. Nossa, eu olho minhas contas assim, no total de R$0. E agora? Eu vou tirar o Pix da onde? Mas deixa eu entender um pouco aqui, então.
já passar para o Lucas aqui, queria entender a realidade dele de assessor. Então, uma das coisas que tu gostava era de olhar na tua conta e ver que aquele dia da poupança ele aparecia para ti, é isso? Nossa, eu me achava rica, né? Aparecia assim, negócio de Estava três sempre, dígitos. tava sempre subindo, Aí eu assim, sempre né? subindo, que legal, eu tenho dinheiro. Aí agora, não, eu tô só gastando esse dinheiro. E a poupança, ainda o que era para ser, eu vou poupar, né? Eu vou tirar sempre um pouquinho e deixar lá. Era sempre um meio muito fácil de eu também tirar dinheiro, né? Aí a única coisa que eu deixei também, que depois vai ser com certeza o tema para ele, foi o da Previdência, né? Não, deixa lá eles debitarem um pouquinho, que vai ser minha Previdência. Que também depois eu acabei achando fácil tirar e conseguir utilizar, né? Tu tinha poupança e fez uma prévia também, né? Ok, lembrei agora. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Me fala na tua realidade de assessor. Tem muito cliente hoje ainda alocado em poupança. Como é que é a tua realidade lá no BTG? Então, cliente meu em poupança não tem mais nenhum, né? Mas no começo tinha? No começo tinha, tem alguns Tem mais perfis, também né? não. Tem alguns perfis, né? Se Que tiver, alocam. então tem que esconder de mim, viu? Pra me apoiar. Então, assim, o perfil mais comum que eu tive relação de cliente é o perfil de precisar utilizar o dinheiro de uma maneira urgente. É o cliente que quer liquidez? É, que ele quer uma liquidez meio que imediata, né? Então, às vezes, um cliente é um pai de família que tem muitos filhos, filhos dentro do casamento, filhos fora do casamento. Então, a qualquer momento pode surgir um custo inesperado e ele ter aquele recurso ágil ali para alocar, né? Então, quando o cliente ele sabe que realmente ele não pode travar aquele recurso dele por o menor período possível, ele utiliza uma alternativa mais prática e a mais prática, mais fácil de se encontrar em qualquer banco é a poupança. Cara, uma coisa que tu não falou, e nem a Isabela falou um pouco, mas e que eu acho que a grande armadilha da poupança é a falsa sensação de segurança que ela dá. Né? A pessoa olha ali, todo dia tem um saldo e fica esperando o aniversário. Né? Eu adoro a gestão do aniversário. Todo dia aumenta um pouquinho, porque a pessoa fez vários aportes, então todo dia está aniversariando, quase todo dia, e vai crescendo e a pessoa tem aquela sensação. Gente, eu vou desenhar essa parte aqui para que não tenha dúvida de onde é que está a pegadinha ainda, certo? Imagina que aqui está seu dinheiro e aqui está suas dívidas, certo? A poupança está subindo aqui, sim, mas suas dívidas estão subindo assim, ó. Tá? Então, por exemplo, se você tem R$100 no começo do ano, tá? Isso vai render mais ou menos um ano 7%, talvez, né, poupança? 7, 8% talvez. Você vai ter no final do ano, você vai ter no final do ano 108. Você vai dizer, Marcelo, então eu ganhei dinheiro. Calma, você tinha 100, passou a ter 108. Só que essa caneta que no começo do ano valeria 100, no final do ano ela não estava valendo 108, ela estava valendo 120. Então você perdeu poder de compra. O seu dinheiro aumentou lá nominalmente, tá? Mas como poder de compra ele se desvalorizou, ele perdeu força, tá? E uma coisa que assim pode ser bacana para a gente começar a entender, porque gente, ó, tudo no mundo tem um sentido, tá? E a poupança ser forte desse jeito no Brasil, ela tem um sentido. Então assim, a primeira coisa, não sei se Lucas, tu gostaria de explicar para a turma o que é a poupança? Posso explicar. Então, a poupança, eu vou começar. A poupança, o próprio nome já diz, para você poupar dinheiro, né? Eu vou explicar um pouco, posso explicar como ela. Como é que é a forma de rentabilidade dela, né? Então, assim, da onde é que veio, né? E como é que é a configuração da poupança, né? Então, assim, atualmente a poupança é um tipo de investimento, ela ainda é considerada um investimento porque ela é um pouco atrelada à Selic também, mas é um investimento muito antigo, né? Isso aí vem, CPA20 que não era investimento. isso aí vem desde a época, tipo assim, o próprio nome poupança é para você poupar dinheiro, né? É que é o seguinte, antes de você, hoje, alguns podem até não considerar ela uma maneira de investir o dinheiro, né? Porque o que acontece? Ela é uma atualização do recurso, né? Como ela é atrelada ao IPCA, a Selic, ela é uma atualização do recurso.
Por que em momentos ela é considerada investimento, outros momentos não? A Selic está muito baixa. Porque o que é o investimento? O que é você ter a conceituação do investimento? A conceituação do investimento é ganho real. É você colocar o recurso em alguma ferramenta que ele lhe entregue um ganho real. E o que é ganho real? É um ganho acima da inflação. Então, a poupança, em alguns momentos, ela vai ter um ganho acima da inflação. Que momento é esse? O momento atual que a gente está vivendo, ela está tendo um ganho acima da inflação. Por quê? Como é que é a configuração da inflação, da poupança? A poupança, a equação dela, ela paga 0,5% mais TR quando a taxa da Selic estiver acima de 8,5%. Tá? Então, assim, atualmente, 0,5%, atualmente a Selic está acima de 8,5%. Então, ela já está pagando 0,5%. Mais a taxa TR, que ela varia em torno de 0,20% ao mês. Então, assim, a grosso modo, hoje em dia, a Selic está pagando 0,70%. 0,70. Se você multiplicar isso aí por 12 meses, dá aproximadamente 8,5%. Se a inflação está... Hoje já está em 4%, né? A inflação está menos de 4%, está 3,95%. Olha, sem querer botar ali na figura, eu fico pensando se é isso mesmo. Não, exatamente. Isso é a teoria, né? Isso é a teoria para considerar se isso é investimento ou não, né? Mas assim, de uma certa forma está tendo, porque a economia também ela está demonstrando sinais fracos, né? A gente poderia duvidar mais se a economia tivesse pujante e a inflação caindo. Não é o que está acontecendo. Atualmente, a economia ela está estabilizada, né? E vários indicadores que são atrelados à inflação, a IPCA está tendo deflação, que é o caso, por exemplo, da gasolina, que teve redução do preço da gasolina, né? Se você comparar de um ano para cá... Hoje tanto tu diria para a Isabela assim, volta para a poupança? Não diria que volta para a poupança, porque é o seguinte, só para ter noção, até o próprio nome, isso aí é um investimento muito antigo, né? Antes mesmo de XP, antes mesmo até de BTG, tá? Porque, e como o próprio nome já diz, é poupar, é uma maneira, é uma ferramenta para o antigo investidor, antes quando a forma de instituição bancária era mais tradicional, que o cliente era obrigado a ir até a agência para colocar o dinheiro lá, ele não via o dinheiro na conta subindo ou descendo, né? Então tinha esse instrumento chamado poupança e várias instituições financeiras tinham as suas poupanças, né? Daí, se você pegar isso como antigamente, pode ser considerado um investimento. E os investimentos, o que acontece? Eles foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de investimentos que eles rendem 100% da Selic com liquidez diária. Então, por que hoje não vale mais a pena colocar na poupança? Pela própria equação da poupança. Tu lembra assim, quando... Foi engraçado aqui, mas olha, cara, essa história da liquidez é muito séria. Né? Que o brasileiro ele tem uma coisa meio insana de necessidade de liquidez. Liquidez, gente, é você poder dispor do dinheiro na hora que você quer. Né? Aí quando eu conversei com a Isabela, acho que pode falar que não tem nada demais, né? Ninguém tem número nem nada. A gente tava falando de tipo de ativo que a gente ia colocar, né? E aí tinha, sei lá, 20% no ativo de liquidez. Detalhe, tá? A liquidez que eu coloquei, a gente pagando 14,6% ao ano, tá? Aí a gente, não, vamos botar tantos por cento nessa liquidez aqui. Aí tantos por cento assim, tal. Cara, quando a gente sentou, assim, tu quer contar pra gente? Foi. Eu falei, Marcelo, não dá. Eu não consigo ainda, um passo de cada vez, porque se deixar tudo... assim, cadê meu hora dinheiro? que eu fico, cadê meu dinheiro? Sim. Acabou. E assim, essa história, quando ele falou também da liquidez, eu fiquei com muito isso, não só pela minha história, mas conversando com vários amigos que inclusive ganham muito mais que eu, querem todo o seu dinheiro. Olha assim, se não for na conta corrente, é na poupança. Pra dizer assim, pelo menos não tá aqui, mas eu posso tirar na hora que eu vou falar um negócio aqui, eu espero que não chateie nenhum colega, nem nada. Gente, liquidez é bom para quem é preguiçoso. Não estou falando do investidor, não. Estou falando do assessor, do gerente. Porque bota ali, vai render e tal.
Porque a necessidade de liquidez, Bela, geralmente ela é superestimada. Olha, eu tenho um cliente que a gente conversa nessa semana, o cara queria tudo em liquidez. No começo eu deixei normal, né? Vai e fiquei observando. O cara em 3 meses não fez uma retirada, velho. Nenhuma. E o dinheiro lá parado. Aí depois de 3 meses foi que a gente começou a conversar, né? E ele começou a entender que devagarinho dava para ir, vamos dizer assim, vou usar até o termo assim, desmamando, tá? Nem tinha que, vamos tirar 5% dessa liquidez toda. Então aqui entram 2 coisas, cara, interessantes. Primeiro, essa necessidade. Acima do cara, essa menina aqui no dia, né? O cara ficou assim, duro assim, né? A gente tava levando, que tínhamos combinado, né? Não foi nenhuma surpresa. Não. A gente já tinha conversado nós, olha, Bela, vamos fazer assim, do jeito que a gente combinou. Ela assim na cadeira, duro. Ela disse, você tá bem? Você tá sentindo? Ela disse, não tô. Marcelo, cadê? Eu preciso ver o meu dinheiro, ver que ele tá ali. Aí fomos chegando numa equação, né? Onde ela ficasse tranquila. E daqui a pouco a gente tira quase da liquidez. Mas o primeiro ponto, gente, é esse, que essa necessidade de liquidez ela é superestimada pelo próprio investidor. Né? E a segunda coisa, você quer liquidez? Ok, tem 359 mil locais onde você vai ter uma liquidez melhor do que a da poupança. Mas sabe por que você é tão puto com a poupança? Né? É que eu sou mesmo. Porque eu acho que é um mecanismo muito cruel é um Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro do cliente e a instituição vai ganhar muito com isso. Né? De que forma? Não sei se você sabe disso. Tu sabe para que a poupança serve? Para o banco que te vende? Não. A poupança ela serve, gente, para financiamento imobiliário. Tá? Então o que acontece? Tu vai colocar o teu dinheiro ali, ele vai te remunerar 7, 8%, mais ou menos 8.000%, como está agora ao ano, tá? 70% da Selic. E o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para financiamento imobiliário. Né? Ou seja, o dinheiro que custa para ele 8%, ele vai ganhar 50%. Entendeu? Então ele está multiplicando por 6, por 7 o custo. Então é um mecanismo bem simples dele ter dinheiro barato e vender caro esse dinheiro. Tá? E aí você já começa a entender o seguinte, por que a poupança ela é tão forte? Porque ela interessa aquele bancão antigo que fazia aquele sistema financeiro antigo. Marcelo, isso é uma crítica ao sistema financeiro? É uma crítica feroz, atroz mesmo, porque é um mecanismo que a pessoa perde o poder de compra dela, nesse momento específico não está perdendo poder de compra, se a inflação for verdadeira. Né? Como assim, Marcelo, se a inflação for verdadeira? Né? Porque uma coisa é o que se divulga, outra coisa é o que você vê no supermercado, na ponta. Né? Mas pegando se divulga, ok, nesse momento não está perdendo, mas em outros momentos você vai estar perdendo poder de compra sim. Tá? E, gente, uma coisa, por que ela é tão forte no Brasil? Eu queria, de novo, voltar para a Isabela. Tu começou a investir com quantos anos? Vamos chamar de investimento. Né? Tu começou a levar o teu dinheiro no banco, deixar ali. Eu lembro fazendo minha primeira poupança, eram umas cadernetinhas que tinha assim. Aí você ficava ali todo feliz porque o dinheiro estava rendendo e tal. Tu lembra como é que foi teu começo? Lembro. Meu pai era funcionário da Caixa Econômica até se aposentar. Muito, muito preocupado em não investir, não fazer nada de investimento de risco, de só comprar o que podia. Então, por isso, muito essa coisa do à vista. Né? Então, precisa ter, quando você paga à vista, tem que ter aquele dinheiro naquele momento. Então, a racionalidade era o seguinte, você só compra o que você tem. Né? Você só vai pagar se você tiver dinheiro para comprar aquilo, senão espera outro momento. Então, a gente juntava até conseguir comprar aquilo. E a forma de juntar dinheiro foi colocando dinheiro na poupança. Foi assim que começou. Né? Eu queria muito um sapato com 13 anos de idade. Queria um sapato. O sapato custava, na época, R$200 era muito, né? E a gente ia ganhando, juntando 20, passava 10 meses para juntar ali R$20 e comprar um sapato de 200. Mas era a única forma de guardar. A gente foi quando a gente saiu do porquinho. Criança no porquinho mesmo, sim, né? Ali de barro, do que fosse. E aí você não ia sair quebrando o porquinho a qualquer momento. Você esperava o porquinho encher, né? Tinha aqueles porquinhos que tinha aquele buraco embaixo, lembra que a gente tirava assim a parte de plástico e vinha catando as moedas? Todo mundo deu uma escapada nesse porquinho. Mas quando a gente comprou aquele de barro mesmo, o segredo era esperar ele realmente explodir, né? A gente não conseguia colocar mais moeda.
Então, saímos do porquinho e foi entrada na poupança. Mas a poupança surgiu aos 13 anos como forma de juntar dinheiro. Ok. Aí eu te pergunto, com 13 anos, e em algum momento tu migrou para um outro... A Prev, tu falou da Prev, né? Pronto, Fora a aí... Prev, tu teve algum outro tipo de investimento? Não, nunca. Tu começou a fazer Prev quantos anos depois? A Prev foi outra coisa que meu pai pensou. Você já conseguiu juntar dinheiro. Parabéns. Agora que você juntou dinheiro, você precisa se preocupar um pouco com a sua aposentadoria. Você começou a trabalhar agora, junte sempre um pouquinho do que você trabalha, tenta todo mês fazer um aporte, ainda que pequeno, mas para garantir que quando você estiver mais velho ou acontecer alguma coisa, você tenha aquele dinheiro guardado. Então era sempre assim, o guardar. Então, assim que eu comecei a trabalhar, realmente, que eu me formei em Direito e comecei a advogar, aí eu disse assim, agora o primeiro passo vai ser fazer a minha previdência privada, né? Então, para mim foi um marco, eu lembro demais. Eu falei, pai, minha segunda conquista, financeiramente falando, em relação a esses investimentos, vamos dizer assim, né? Eu consegui fazer minha poupança, então eu fiquei me sentindo assim, como se eu tô adulta agora. Eu saí da criança que tinha um pouquinho para adolescente, ali aos 20 anos, que estava realmente colocando dinheiro na poupança. Já tinha previdência. E aí, quando foi aos 22, 23 anos, eu disse, tem uma previdência. Então, foi aí que eu fui migrando. E aí, quando chegou agora aos quase 35 anos, foi que mais de 10 anos aí só na poupança, foi que eu disse, agora é o momento de eu me organizar mais financeiramente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tinha nesse período, acho que eu já sei a resposta aqui, mas vou fazer. Tu tinha curiosidade de acompanhar a rentabilidade da poupança da Previdência? Não, a única coisa que eu acompanhava era os aniversários. Só os aniversários. Gente, esse aniversário é a invenção da invenção. Já é assim, já é a lapidação do troço ruim, assim, né? Cara, eu volto aqui pro Lucas. Lucas, tô ouvindo a Isabela assim, cara. Sim. Te lembra de algum cliente teu? Teve algum que foi mais difícil de tirar dessa poupança? Qual foi, assim, não, assim, uma pergunta que me vem agora, tá? Cara, se tu enfrentou algum obstáculo muito forte para tirar alguém da poupança? Tá, então são duas perguntas que eu vou responder, né? A primeira, em relação a Isa, clientes parecidos com ela, eu tenho clientes parecidos com elas e são clientes muito bons, são investidores que tiveram esse início, né? Muitos que eu estou assessorando são mais velhos, mas eles me contaram exatamente esse início da Isabelle, né? E foi um início bem promissor, tá? Por incrível que pareça, os investidores que eu assessoro hoje, que tiveram um início parecido com o que Isabela contou, é Isabela ou Isabela? Lá. Isabela, né? Então eu vou repetir de novo aqui, vai ter um corte. Então assim, os investidores que eu assessoro, que tiveram um início parecido com a Isabela, hoje em dia são multimilionários, tá? E começaram justamente com esses conceitos que o pai passa para o filho, que o avô passa para o pai e vice-versa, né? O conceito então é bom, são, né, cara? são dois conceitos são conceitos muito importantes, né? Mas é tão básico essa questão de investimento. Todo mundo quer saber uma fórmula mágica, mas ele é tão básico, é tão simples. Não é à toa que o maior investidor, pessoa física do Brasil, o Bassi, investe na metodologia simples, e o Warren Buffett Internacional numa metodologia simples também. Mas assim, voltando para a trajetória da Isabela, o que o pai dela ensinou para ela foi que primeiro poupa, primeiro gasta o que tem, né? E depois disso, depois que você já começar a ter esse costume de só gastar o que tem, o que sobrar, ou então quando você receber o seu salário, os seus recursos mensais, você destina um recurso primeiro para investir e depois vai gastar, né? Então, geralmente, o ideal a trajetória é essa, né? Primeiro, gastar só o que tem. Segundo, quando você receber o seu salário, primeiro você se paga. Primeiro você coloca ali no investimento, que no seu caso é a previdência, né? E depois você paga as suas contas, né? Primeiro você paga você, depois paga as suas contas, né? E essa sequência eu acho bastante interessante. E aí te pergunto,
se houve, né? E se houve, qual foi a maior objeção dos clientes? Não, a maior objeção Pra sair. sempre é a liquidez, né? Até como você citou, que o pessoal supervaloriza essa necessidade de liquidez e, às vezes, no decorrer da vida, passou por vários momentos que precisou do dinheiro ali, escutando a conversa, né, para gastar. Por isso que é interessante, a gente está falando aqui exclusivamente de poupança, né, que ela tem um benefício da liquidez diária, mas tem outros investimentos, né, com liquidez diária, porém eu acho que recebe a mesma crítica, tá? Tipo, se você pegar um CDB com liquidez diária, um CDB 100% do CDI com liquidez diária ou a poupança com liquidez diária, para mim tanto faz. E nesse caso atualmente tem que fazer a conta se a poupança não está melhor ou pior do que o CDB, porque o CDB, apesar de pegar 100% da Selic, ele não incide, a poupança não incide imposto de renda, o CDB incide. Eu digo o CDB pela liquidez diária, né? Se você pega um investimento com liquidez diária, ou você vai para uma poupança ou vai para um CDB. Hoje a gente trabalha muito, acho que tem uns fundos de liquidez diária muito bons. Mas os fundos, Marcelo, sim, os fundos de renda fixa, eles sempre estão comprando algum tipo de título, né? Tipo assim, é um fundo de renda fixa, que eu estou indo na raiz do que o fundo compra, né? O fundo, geralmente, de liquidez diária, ele compra Tesouro Selic, né? Que tem uma rentabilidade próxima do CDB. Então, assim, ou se você tem um CDB que ele é atrelado a 100% da Selic, ou um Tesouro Selic, ou um fundo que compra CDB ou Selic, é tudo meio que na mesma cadeia. O que eu estou dizendo é o seguinte, a poupança, qual é o benefício da poupança? Liquidez diária. Qual é o benefício desses outros fundos, ou CDBs, ou Tesouro Direto? Liquidez diária, né? Então, assim, a minha crítica, às vezes, é o investidor colocar todo o recurso na liquidez diária, independente qual que seja o motivo. Porque, desse jeito, meio que é um facilitador para ele gastar. E se você já trava aquele dinheiro, é uma maneira tipo assim, cara, nem que eu queira eu consigo gastar. Então, vai naquela máxima. Primeiro, gasta o que você tem, como o pai da Isabela comentou. Segundo, guarde para sua aposentadoria. E para você não correr o risco de passar um momento lá inesperado que você quer gastar aquele dinheiro de qualquer jeito, por alguma ocasião inesperada, que pode esperar um dia, mas como você está com aquele recurso ali disponível, você já gasta, daí você acaba sacrificando um recurso que você pode realmente utilizar lá na frente. Por isso que é o benefício de você ter investimentos que travem, que tenham um prazo de investimento de médio e longo prazo. Cara, eu queria pegar eu lembrei agora, cara, de uma conversa que eu tive, uma reportagem, a turma falando de cripto, eu vou já entrar nesse assunto, e eu queria, antes de entrar nisso, eu queria pegar uma coisa aqui, que assim, que é uma coisa que eu aprendi na vida, que assim, às vezes a gente, por exemplo, eu no dia que eu fui lá atender a Bela, eu não lembro exatamente, nesse momento eu não sei como é que tá a tua carteira, tá? Talvez nem tu saiba. Tá exatamente nisso, mas sei lá, tem 200 clientes lá, não dá para saber quanto é que tá cada um. Teria que olhar tudo. Mas uma coisa eu acho que tu vai lembrar. Se não lembrar, também relaxa. Tu saberia dizer como é que tu se sentiu, sei lá, no dia seguinte, quando tu saiu de uma carteira que tu tinha poupança e uma previdência, que não bate o CDI, diga-se de passagem, né? Aí previdência é uma outra conversa, e tu saiu com uma carteira que não tinha liquidez, tinham outros ativos ali, tinha um pouquinho de ativo travado, tinham ativos pagando dividendos. Tu lembra como é que tu se sentiu? Primeiramente, eu me senti realmente assustada, mas o Lucas tocou num ponto fundamental. Sempre a educação foi essa, guardar, junto com gastar somente o que pode, né? Depois que você gasta somente o que pode, então você vai tirar um para você. Ainda eu guardando e ainda tirando o meu, né, que seria o meu futuro, eu tô falando, tinha o meu presente. E o meu presente me deixou desorganizada financeiramente. Desorganizada em que sentido? Agora tu gasta o que tu não tem? Não, porque isso já é um princípio para mim. Já é um valor enraizado.
O que aconteceu? Eu não sabia, como eu sou autônoma, eu não sabia quanto é que eu ganhava, o que eu tinha. Se dividir aquilo por mês, não sei. Né? Então, a parte de investir o dinheiro, de travar um dinheiro, é para eu começar a me organizar financeiramente para conseguir realmente investir mais, guardar, e esse dinheiro ficar travado. Mas tu conseguiria lembrar a sensação que isso gerou, porque tu teve bem claro na tua cabeça quando tu começou a Previdência. Uhum. Qual foi a tua sensação? Não, eu estou deixando aqui um investimento, né? Vamos chamar assim, de criança, de adolescente, e estou entrando aqui agora no investimento de adulto. Que acho que foi, sei lá, sensação de maturidade, né? Nesse momento, sim. E aí passa anos, e aí tu dá uma outra guinada. Tu sai dessa estrutura mais simples, né? Vamos dizer assim, de poupança e prévia, e tu entra numa carteira um pouquinho mais, vamos falar assim, elaborada, né? Que prevê mais situações, né? Que, enfim, como é que tu se sentiu nesse momento? Consegue se lembrar? Sim, nesse momento eu me senti mais pobre do que eu imaginava. Por quê? Vamos lá. Pronto, eu quero entender isso agora. Se sentiu mais pobre que mais. Por quê? Porque a sensação de quando você está vendo ali a movimentação no seu dinheiro, a minha meta mudou minha meta, começa daí. A minha meta era manter X valor na conta. Então, se passasse ano, entrasse ano, aquele X valor ainda estivesse na minha conta, quer dizer que eu mexi, mexeu e não perdi. Entendeu? A meta 2 agora... Fazia o que com ela? Jogava assim embaixo do tapete? Tem outros fatores. Né? Você começa a gastar menos, você começa a sair menos para restaurante, a comprar menos coisas caras, enfim. Então, a meta na minha mente, naquele momento, era manter um valor. Depois eu falei assim, não, então eu quero saber quanto é que eu ganho. Vou tentar colocar todo mês ali para subir de 500 em 500 reais, vamos dizer assim, todo mês. Na verdade, essa foi mesmo a minha primeira meta. Não, todo mês eu quero subir 500 reais, no final de um ano eu vou ter 6 mil reais. Né? Então, na minha cabeça, lá, se pode bater essa inflação, não era algo que me preocupava. Depois começou a me preocupar, assim, quando eu resolvi sair de casa. Que aí já tinha custos fixos. Como foi que tu chegou até mim? Eu sei que foi o Tonton que te indicou, né? Me indicou pra ti, mas de onde é que surgiu essa necessidade, essa conversa dele me indicar pra ti? Não, mais uma vez veio do meu pai, porque eu vi meu pai começar a investir também, a ter o seu cartão da XP, a usar salas VIPs. Eu quero também. Então, na verdade, tu veio pela sala VIP. Tá explicado. Eu quero também. Dos benefícios e tudo, aí fui vendo que o meu banco, que estava todo o meu dinheiro lá, também estava me boicotando. Eu me boicotava, porque lá tinha o famoso o quê? Porquinho. Não sei se pode falar o banco, mas enfim, era a Nubank, tem um porquinho que você volta a guardar dinheiro. É caixinha, não? É porquinho que chama? É um porco, tem um porco lá. Mas guarde o seu dinheiro. Aí a foto o ícone é um porquinho e a moedinha caindo. Pra onde é que eu fui? Resgatei a minha memória. Disse, aqui eu vou gastar. Né? Eu posso deixar ali para guardar e ali eu vou gastar. Então, o que ficou liquidez para mim era o que estava na conta corrente e o que era poupança era colocar no porquinho que você via 100% CDI, 102% CDI. E se você travasse um pouco, para tirar X meses para frente, essa porcentagem da CDI aumentava. Então, para mim já foi muita coisa. Não me pergunte o que era CDI, eu também não fazia ideia, mas eu via 100%, já é aí mesmo. Então, eu deixava no famoso porquinho. E eu acho que essa foi uma boa sacada, essa do porquinho. Quem tem uma história como a minha... Porque ele realmente tinha uma memória afetiva, a pessoa tem uma âncora ali. E muita gente que eu conversei pensava assim, meu porquinho está na minha casa. Eu já exazinho um monte de porquinho, viu, desses porquinhos do Nubank, viu? Um monte, velho, sério. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que é assim, pra gente que já mexeu com cripto, né? Eu e o Luiz, a gente já teve um clube de cripto. E um dia vieram me perguntar, foi uma reportagem até, que a pessoa pediu lá pra falar comigo. Por que tinha tanto golpe de cripto? Eu falei, cara, pra mim, assim, não tá na Bíblia, né, que eu vou dizer, mas eu vou dizer o que eu acho. Eu falei, cara, pra mim, o brasileiro, ele não quer gastar tempo entendendo o que faz com o dinheiro dele, né? Então ele vai direto para uma poupança, que é o mais simples, que ele está vendo ali, está crescendo, então ele tá com a consciência tranquila.
E aí, de repente, ele tem uma necessidade de vamos dizer assim, de usar um pouco mais. Ele começa a ter essa percepção que tu teve. Pois eu tô ficando mais pobre. Mais rico eu não tô ficando. Eu tô juntando dinheiro e tô ficando mais pobre. Como é que é isso? Então, essa pessoa, ela vai pro que tá ali na moda. E vai para onde? Pra cripto. Então, a pessoa sai... e aí é uma coisa bacana pra gente entrar nesse assunto aqui. Ó. Ela sai de uma poupança que é o mais conservador, vai dizer assim, mas se ela é o mais seguro, é seguro, porque seguramente você está perdendo dinheiro, então é o mais seguro nesse aspecto. Tá ali o dinheiro líquido na tua mão, e aí tu vai pro outro lado, pro outro extremo, tá? A gente não tá aqui falando mal de cripto, tá? Tô dizendo que é o oposto total da poupança. Quando aqui no meio tem todo um oceano de possibilidades, né? Aí, Lucas, eu te pergunto, tá? Entrando até um pouco nessa pergunta, né, que a gente queria responder, cara, como sair da poupança? Né? Cara, quando tu tira uma pessoa, né, assim, uma pessoa que está ali alocada em poupança e tal, onde é que tu aloca ela? Como é que normalmente? Eu sei que não vai ter uma regra para todo mundo, tá? Mas normalmente qual que é teu pensamento? É jogar ela logo no mercado de ações? É fazer o quê com esse cliente? Olha, geralmente, quando o cliente está muito acostumado com a liquidez da poupança, e ele não quer ter uma mudança drástica da alocação dos investimentos, eu sugiro primeiro passar para uma... Tá, vou começar de novo. Então, assim, quando tem algum investidor que tem uma alocação na poupança e ele não quer passar por uma mudança drástica, ele quer começar a entrar na diversificação dos investimentos, eu sugiro ele fazer uma migração direta para um CDB de liquidez diária, que é uma coisa muito parecida com a poupança, e a partir dos meses que vão passando, eu vou retirando a liquidez diária e alocando em algum outro tipo de investimento. E vou explicando por quê. Tipo, atualmente mesmo, fato real, né? Deixa eu te pedir uma coisa, que me ocorre agora. Ninguém vai abrir, mas só para ver os ativos. Abre o teu aplicativo, eu queria ver os ativos onde eu te coloquei. Só o tipo de ativo, ele tá? Ele não fez essa coisinha boa, não. Você foi Fez, mais legal. Ele é um cara mais legal do que eu. Daí assim, então, à medida que... Aí, com o tempo, eu vou explicando. Porque, tipo assim, qual é o principal, né? O principal, quando o investidor está alocado em poupança, é mudar a cultura, é mudar a cabeça dele. Esse é o principal, tá? Então, se você consegue tirar de uma poupança, que é um elemento conservador, para uma coisa que a rentabilidade é a mesma, praticamente, mas ela tem uma configuração diferente, ela está dentro de uma outra cesta de serviços que é mais fácil entrar em outros tipos de aplicações, daí é o primeiro passo para eu convencer o cliente a diversificar o portfólio dele. Então, eu começo tirando da poupança para um CDB de liquidez diária. Tu chega a entrar em outras rendas fixas, crédito privado, tesouro? Não, aí vou aos poucos, né? Tipo assim, ele está na liquidez diária. E aí eu começo, olha, vamos... Aí explico, dependendo do cenário... Deixa eu dar aqui, só ver os ativos. Dependendo do cenário, porque é o seguinte, o investidor em poupança, ele, principalmente os antigos, né? A Isabela é nova, ela já tem uma cabeça mais moderna, mas um cara que já vem lá há décadas, né? Para você mudar essa cabeça, passa por uma coisa mais lenta, aqui, né? Olha como é que a gente fez, tá? Vou dar aqui percentuais, tá? Em que tipo de ativo. E é bom que a gente já vai tendo... Realmente eu não fui tão suave feito não, mas foi bem negociado aqui, né? Até chegar. Como não foi negociado? Não, eu estava vendo aqui o saldo em conta, né? Porque vai ser puxado para fora. Até que não foi negociado não. Claro que foi negociado, com revólver na cabeça dela. Foi assim. Convencido. Olha só, cara, ela tem parte, como eu falei, em fundo de liquidez, tá? Uma parte ela tem em prévio, a prévio manteve, tá? Uma boa prévio que ela tem. A gente só fez portabilizar. E a gente colocou o resto, cara, foi 2 tipos de ativos, tá? Não sei se tu vai lembrar. A gente colocou ela, cara, em LCA e debênture.
Gente, já entra aqui uma coisa importante para você que está em casa começar a entender. Renda fixa não é só CDB, tá? Você vai ter as emissões bancárias, são CDB, você vai ter crédito privado, você vai ter tesouro, tá? E nisso aí você vai diversificando. Você vai ter pré, pós-fixado, vai ter inflação. Vamos já falar um pouco desse pós-fixado, do risco, que já é um outro risco que você investidor pode estar correndo. E na nossa conversa, tu lembra que a gente falou a história da renda passiva? Sim. A gente viu para ela também, cara, alguns fundos que pagam mensalmente, né, dividendos, porque ela é um profissional liberal e a gente deixou alocado uma parte em ativos que pagassem aqueles dividendos e que ela fosse escolhendo onde é que ia reinvestindo, né, onde é que ia reinvestindo. Mas eu concordo que o movimento mais suave, vamos dizer assim, é uma transição direto para a renda fixa. E, Carol, eu já vou emendar em outro. Que olha só, primeiro respondendo a pergunta, né? Como é que você sai da poupança? Gente, primeiro, vamos lá, vou dar aqui dois ou três passos. Primeiro é desmistificar essas questões de liquidez, você não vai ter só na poupança. Você vai ter fundos, CDBs que pagam bem melhor. Segurança, esquece, cara. A única segurança que você tem é que você está perdendo dinheiro ou que você está deixando de ganhar, tá? E aí, o terceiro passo seria, pegando aqui o que o Lucas disse, fazer uma transição suave, né? Não ir da poupança para cripto, né? Você começa de repente, você sai da poupança, que tal você pegar, você tem lá, gente, um número aqui que pode ser legal para você visualizar, né? Você que está aí assistindo, você visualiza uma fogueira assim bem grande. E cara, imagina que para cada 100 mil reais que você tiver na poupança, todo ano você está jogando uns 7, 8 mil nessa fogueira, né? Então o que você faz para não jogar mais esses 7, 8 mil nessa fogueira? A gente monta uma carteira de renda fixa bem posso falar conservadora, né? Que onde você não esteja mudando tanto, mas que você já entra num nível de rentabilidade mais legal, onde você coloca pelo menos um pré-fixado, um pós-fixado, uma inflação. Mas seria uma forma bacana da pessoa já ir saindo? Sim, eu acredito. Como é que eu vejo? Isso depende muito do cenário, né? Do cenário. Então, se você conseguir o êxito de transferir da poupança para um investimento de liquidez diária, daí você estuda o cenário do mês, né? Você pode fazer um resgate da liquidez diária por mês, né? Então, por exemplo, hoje já é interessante você investir em algum tipo de investimento atrelado à inflação, né? Porque a expectativa de redução da Selic, Deixa eu uma coisa aqui importante. daí você coloca na inflação. Isso aqui para tu seguir falando aqui. A gente está num momento muito, muito importante, porque assim, a gente veio na época que teve lá o Covid, a taxa de juros estava mais baixa de décadas, né? Estava em 2% a Selic. E aí no Covid ela foi de 2% para 13,75%. Acho isso num espaço de um ano e meio, talvez, né? Ela teve esse caminho de 2 para 3,75 para segurar a inflação. Nesse cenário, o que aconteceu? Tá? O brasileiro ele passou a amar deixar seu dinheiro todo, foi assim, saldo um vício para entrar em outro. Passou a querer deixar seu dinheiro todo atrelado sempre ao CDI, né? Porque era uma forma segura de estar ganhando. O ponto e a gente volta porque a gente já falou no programa passado e vamos estar sempre falando. A única forma segura de você estar seguro é você estar diversificado, porque você pega todos os momentos. Por quê? Se você está totalmente no CDI nesse momento, a sua carteira vai começar a ter uma queda. Mas eu posso sair. E se não puder? E se o teu CDB for um CDB que te prende até 2027, 2028? Tá? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender agora é o seguinte: como é que a gente prepara a nossa carteira para esse momento onde os juros começam a cair? A gente já tem uma expectativa de terminar o ano com 11,75% e terminar 2024 entre 8% e 9%. Isso é o que está previsto, né? Ok, como é que a gente trata a nossa carteira nesse momento? Eu tenho recebido muito essa pergunta. Como é que tu tem orientado os teus clientes em relação a isso? Eu tenho orientado para começar a se posicionar a inflação, né? Porque os juros, existe uma máxima no mercado que ele é o pai de todos os mercados, são os juros. Então, ele que
que praticamente induz o aumento da inflação ou reduz, né? Ele é o controlador. Quando se existe uma expectativa de redução desses juros, né, outra coisa vai aumentar. Se ele reduz, outra coisa aumenta, né? E provavelmente é a inflação. Porque qual é a teoria? Diminuindo os juros, você meio que força o investidor a tirar o dinheiro da poupança, né, que é atrelado ao CDI, e jogar na inflação, investir na inflação. Se esse movimento, dependendo da frequência que vai ser essa redução da Selic, mais rápido pode ser esse movimento de investir, do dinheiro ser destinado à economia, né? Então, assim, quando o cenário atual está como? A inflação está próximo, historicamente, no Brasil, no cenário de fundo. Está abaixo do teto, está na meta da inflação, que é em torno de 3,5%, né? Então, ela está entre 3,5% e 4%. Historicamente, no Brasil, é muito difícil a inflação no Brasil ficar abaixo de 3,5%. Então, provavelmente, a gente está vivendo um cenário de fundo de inflação. E o que é interessante você fazer? Os juros ainda estão alto e a inflação praticamente no fundo. Não cabe um prefixado, não? É interessante. Em termos de segurança, eu prefiro investir na inflação do que no prefixado. Porque a inflação, ela é um dado real, é um dado que sai da economia e é divulgado, né? Então, o que compõe a equação são vários itens, principalmente energia, né? A energia move o mundo, né? Eu estou pensando no negócio que me falaram ontem aqui do IBGE, que eu não sei se eu falo. Exatamente. Mas, assim, a conceituação de inflação que é o aumento das coisas, né? Então, assim, atualmente o Brasil está num percentual de inflação muito baixo, porque realmente muitas coisas diminuíram de valor, como o preço de energia, preço de combustível, se você pegar do ano passado para cá. E o Banco Central já fez o trabalho dele de conter a inflação. Como é que ele conteu a inflação? Ele, não, cara, eu vou colocar juros altos no mercado financeiro para que os investidores tirem dinheiro da economia, deixem de comprar apartamentos, de investir na economia real e coloquem o dinheiro para ser rentabilizado no banco. Eu vou disputar agora numa fogueira aqui, né? Sim. Vamos lá, um bom desafio. E aí, assim, só concluindo. Então, o Banco Central ele fez esse trabalho de tirar o dinheiro da economia. O dinheiro que estava fácil. O que é inflação? Inflação é a lei da oferta e demanda. Então, quando tem muito dinheiro no mercado, que é como estava antes, quando o juros estava a 2,5%, tinha muito dinheiro no mercado. Então, mas teve a ver também com os auxílios, né? Os auxílios estão aqui nos Estados Unidos, enfim, no mundo todo, né? Sim, exatamente. Que os auxílios, o que é? Dinheiro no mercado. Tipo assim, o que é que fez a inflação subir tanto? Dinheiro sendo jorrado no mercado. Aí o que é que o Banco Central fez? Olha, tanto o Banco Central americano, quanto o europeu, quanto o brasileiro, como tinha tanto dinheiro jogado no mercado, eles falaram, cara, eu quero esse dinheiro de volta. Como é que eu tenho esse dinheiro de volta? Aumentando os juros. E aumentando os juros, quem tem recurso pega esse dinheiro que está no mercado, coloca no banco para ter uma rentabilidade alta, que atualmente a rentabilidade está, em termos de ganho real, está em torno de 10%. A Selic próximo de 14%, a inflação a 4%. Né? Então o Banco Central já fez esse trabalho de recuperar o dinheiro, tirar o dinheiro do mercado para eliminar a inflação. Né? Mas agora começa outro ciclo. Eu quero meu desafio aqui. Esse ciclo fechou. A gente tem um acordo aqui, porque o Lucas ele é um cara do bem, eu não sou. Mas eu consegui convencer ele que aqui a gente não está aqui para ensinar ninguém a nada. Aqui é para a gente, aqui é terapia. Aqui não é para ensinar o povo a porra nenhuma. Quer ficar na poupança? Fica, desgraçado. Mas essa explicação a gente tem que dar, cara, para os clientes. Mas, eu tenho um desafio para ti aqui, ó. Que, cara, tu não tocou no nome. Tô só fugindo. Ó, tu não tocou no nome, que, cara, é o que tu gosta, é o que eu gosto, e é um ativo que se beneficia desse cenário de Selic caindo, chama-se ações. Sim. Tá? Vamos dizer o seguinte, tá? Já vai pensando no desafio, tá? Imagina que eu vou te apresentar a Isabela. Isabela acabou de sair da poupança,
E ela quer abrir, ela tá bem satisfeita com a gente lá no XP. Acabei de sair, que já quero voltar. Pois é, ela... Marcelo, eu tô pensando aqui, eu acho que eu quero não é o melhor momento para voltar. Eu tô bem posicionado aqui na XP e eu quero ter uma conta... eu quero ter uma conta no BTG, eu quero abrir uma outra conta aqui para ficar em 2 bancos. Tá bom. Vou te apresentar a Isabela. E aí eu te pergunto, tu venderia uma carteira, tu ofertaria para ela uma carteira de ações? Sem sombra de dúvidas. Vamos fazer isso, calma. E eu sei que ele ia gostar bastante pelo perfil dela. Então eu queria o seguinte, tá? Olha só, a gente já conversou um pouco aqui, tu já entendeu o perfil dela. Foi na hora isso aqui, tá? Não foi calculado, não. Eu queria que tu vendesse uma carteira de ações para ela. Gente, só para deixar claro, tá? Eu concordo com ele. Sim, é hora de, com cuidado, com prudência, sim, o investidor se posicionar em ações. É um ativo que vai se beneficiar muito desse cenário de baixa de juros. Por quê? Porque o dinheiro volta para a economia. Se volta para a economia, as empresas vão lucrar mais, se lucram mais, as ações sobem. Então, Lucas, o desafio tá? Em poucos minutos, como é que se apresentaria? A Bela quer diversificar ainda um pouco mais a carteira dela. Tá, mas só para eu saber, já que ele vai dar essa aula. Você pode tirar um pouco e dar para ele? Não, se vire. O que é meu é meu. Não. Se eu falar que eu sou demitido amanhã, o da XP é da XP. Você arrumou o 6º emprego. Certo. 6º emprego. E esse você disse, mas eu quero botar em outra instituição, porque eu soube que o cartão lá também é legal, eu quero ter os 2 cartões e tal. E aí mal sabia você, tu achava que o Lucas ia te oferecer só uma renda fixa, essa é a história, tá? Certo. Às vezes aqui é um caso real, tá? E aí se der certo eu uso com ela. Ela achando que o Lucas vai chegar lá, oferecer uma renda fixa e tal, mal sabe ela que ele vai oferecer para ela ações. Então tá. Faz teu nome aí, Lucas, vai. Estou preparando aqui. Isabela, você é empresária, né? Sim. O que é que você acha de ser sócia de um banco grande que dá lucro mensalmente e nunca teve prejuízo na vida? Toparia ser sócio desse banco? É um banco sólido no mercado? Um banco grande, um banco que tem mais de 100 anos de existência, nunca deu prejuízo na vida e tem lucros no balanço patrimonial dele mensalmente. Eu acho excelente. Toparia ser sócio desse banco? Sócio ainda, nossa. E participar dos lucros desse banco também? Sim. E da valorização desse banco ao longo dos anos? Com certeza. Pois esse banco se chama Itaú e para ser sócio dele basta comprar a ação do Itaú. E agora? O que vem na tua cabeça? Se ele tá falando, né, eu confio. Porque assim, o que é que acontece? E tu não confiou desse jeito, não, mas agora, assim, qual é a questão? A Isabela é empresária, tem 5 empresas aí, né? Para investir em ações, a cabeça tem que ser de empresário, tá? Porque a compra do papel, da ação, do título, o que é a ação? A ação é o capital social da empresa dividido em vários papéis. E você vai comprar um desses papéis. Lucas, não só você vai comprar. Uma coisa que vida real, tá? Porque ela fala assim, mas na hora eu queria ver. Eu entendo, eu sei. Mas só uma coisa, agora eu também vou falar. É porque a gente tá na frente da câmera. Que tá sobrando. Eu lembro, vocês não lembram do Bet 365, que a gente saía colocando dinheiro? Conheci muita gente que tinha as mães dos grupos. Aí uma vez eu disse, quer saber? Tem R$1.000 aqui sobrando, eu vejo quando é que volta. E um mês voltou 3. Mas tu pensa que eu sou daquelas que você sai... Pois eu volto 3, próximo mês eu quero fazer de novo. Pra gente tirar um pouco da poupança, ela quer botar no site de aposta. Jesus! É tipo assim, ó... Não, um toque que eu te dar é o seguinte, que eu queria conduzir um pouquinho essa venda. É o seguinte, explica pra ela as formas que ela ganha com a ação. Por que eu tô falando isso? Pra ela dizer assim, eu tô confiando nele, mas na hora ela trava. Entendeu? Tá. Explica pra ela como é que ela ganha com a ação. Tá? Então vou te explicar como é que se ganha com a ação. Falou, então, mas pode ser Arezo. Pode. Tem inúmeras outras empresas, tem empresas do ramo industrial. Então, assim, eu acho, pelo que o seu pai já lhe explicou, de primeiro o gasto que tem, e depois você, quando receber o salário, primeiro se paga e depois paga as suas contas, eu acho que ele lhe ensinou também, deve ser da mesma escola do meu pai, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta, né? Então, assim, o mundo... Diversificação. O mundo das ações é isso. Existem diversas empresas no mercado financeiro,
tradicionais, com décadas de existência, e muitas delas que nunca sequer tiveram prejuízo, como o Banco Itaú, como a VEG, como 2 ou 3 empresas de energia, A empresa de energia Ambev, acho que teve prejuízo. a Transmissão Paulista, a Taesa. Então, assim, Cara, uma coisa tem... importante falar, gente, ó, quando a gente citar aqui nome de ação, gente, não é sugestão de compra, tá? Porque nem no lucro a gente pode fazer isso. A gente está comentando aqui, é bate-papo, tá? Exatamente. Então, assim, como a Isabela tem a cabeça de empresário, e se ela quiser diversificar até o segmento empresarial dela, ela pode fazer isso investindo em ações, tá? Mas isso é um investimento arriscado? Não, pelo contrário, é um investimento tradicional, porque você está comprando uma empresa sólida, uma empresa de décadas de existência, uma empresa super transparente, porque as empresas que têm capital aberto na Bolsa, elas são obrigadas a divulgar toda notícia relevante. Sabe um raciocínio que eu gosto, cara? Estou interrompendo aqui, não é porque tu deu um exemplo bom que foi o banco, por exemplo. O Itaú, eu expliquei a história da poupança, como é que é da poupança, né? Ele pegou um dinheiro a 7 e emprestou a 50, ganhou dinheiro pra cacete, né? Então, assim, melhor do que ser cliente é ser sócio do exatamente. Ser sócio dessa empresa que está ganhando tanto dinheiro. Exatamente. Então, assim, ó, eu hoje em dia eu me considero um multi-empresário, tá? Porque eu invisto, eu sou sócio de várias empresas, né? Que eu estudo, balanço, mas você é um sócio passivo. Não, eu me considero um sócio ativo porque eu estudo o que tem que estudar numa empresa, que é o balanço patrimonial dela, né? Então, assim, como você já tem essa cabeça de empresário, você sabe que quando se investe numa empresa, quando você entra numa empresa, você não pode pensar já, daqui a um ano eu vou vender essa empresa, independente do que aconteça. Porque se você achar que daqui a um ano pode vender, talvez aquele momento não seja um bom momento. Né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de joias, inclusive na Bolsa, a ação da Vivara, se eu não me engano, é capital aberto na Bolsa também, né? Mas pode ser que daqui a um ano o momento da economia não esteja muito favorável para o setor de luxo, né? de mercadorias de luxo. Então não vale a pena você vender aquela empresa daqui a um ano quando o setor não está colaborando com aquilo. Né? Então, assim, o mercado de ações é assim, como é um mercado que tem muita liquidez, e aí sim a liquidez é diária, você consegue comprar e vender. Como é que ela ganha? Porque, assim, porque eu estou explicando ainda, ela com a cabeça de empresária, ser sócia também de uma empresa. Não, mas essa resposta é fácil. Eu quero assim, cara, convence, vamos lá, eu vou mudar aqui, vou complicar o desafio. Cara, você tem 1 minuto com argumentos concretos, só dizer assim, olha, entre em ações porque você vai ganhar dinheiro assim, assim, assim. Tá. Então, assim, entre em ações, porque você vai participar do lucro das ações através dos dividendos, tá? Que as empresas pagam, a depender, às vezes pagam 1 vez por ano, às vezes pagam 2 vezes por ano, às vezes pagam 3 vezes por ano e às vezes pagam 4 vezes por ano. Então, você ganha dividendos da empresa, assim como qualquer sócio, você vai ganhar o mesmo percentual proporcional de dividendos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria através de você vender a participação que você comprou no futuro, quando aquela sua ação está valorizada. Né? Então, assim, no momento onde a economia esteja muito boa para você vender aquilo ali com um ágio muito grande... Você está um caso de ontem para hoje, bem rápido aqui. Eu tô atrapalhando mais com coisas necessárias aqui. Por exemplo, ontem saiu um anúncio da Copel. Recebeu? Foi privatizada. Né? Ela foi privatizada. Na hora que deu a notícia que ela foi privatizada, as ações dela hoje já estavam subindo. Exatamente. Por quê? Porque o investidor tem a percepção que ela vai ser mais bem gerida. Né? Isso. Aí, tu comprou uma ação por 7, ela de repente foi para 8, 9. Aí tu vende, é outra forma de ganho. Exatamente, Então, assim, quando eu tenho certeza que você entende bem dos seus negócios, que você empreende, né? E se você começar aos poucos, investindo num segmento, às vezes, que você conheça mais, como, por exemplo, a ação da Vivara, você vai saber momentos que naquela ocasião, você pode prever, fazer uma projeção que dali para frente, aquela empresa não vai performar bem por algum motivo, tá? Eu sou engenheiro civil, então, por exemplo, no meu ramo,
eu consigo enxergar em momentos da economia, cenários da economia, que as construtoras dali para frente não vão performar bem, que são justamente em momentos de juros altos, né? Então, assim, o aumento da Selic é inversamente proporcional à valorização das empresas do mercado de construção civil, tá? Porque a construção civil ela precisa de juros baixos para que os clientes comprem aqueles imóveis através dos financiamentos. Então, quando o juros está alto, o financiamento está caro. Quando o financiamento está caro, as construtoras ficam com menos clientes. Quando as construtoras ficam com menos clientes... É porque eu estou pensando que é muita informação. A pergunta é assim, ó. Congela até agora, tá? Sim. A pergunta é a seguinte. Até agora, do que tu ouviu, é vida real, tá? Não é para responder para agradar, não. Te agrada a ideia de entrar em ações ou não agrada? E se sim ou não, por quê? Com que ele falou, tu vai ganhar em dividendos, tu vai ganhar na valorização da ação. Ele falou de como é que você consegue prever. Tem outras maneiras também. Tem maneiras mais sofisticadas. Mais sofisticadas, né? Essas também. São as básicas. As básicas. Dito isso, se sim ou não, tu entraria em ações, sim ou não, e por quê? Agora não, por quê? Porque para eu virar sócia de um negócio, né, vamos partir dessa ideia, eu não vou sair a qualquer momento. Então, assim, eu aportei aquele dinheiro e quero ficar só com o retorno dele, mas eu quero esquecer que ele existe. O que eu vou lucrar vai ser os dividendos. Então, é como se fosse um capital social da empresa. Eu abri a empresa, esse é meu capital social. Sim. Até eu me pagar pelo que eu investi, vai demorar anos. Então, até o significado da blusa dele, né? Que eu tenho que você entender, depois eu entendi, você vai ter que mentalizar aquilo. Então, para eu ser sócio de empresa, eu vou precisar de anos nessa empresa para saber o momento certo de continuar ou de sair. Né? Deixa eu ver se eu entendi aí. Então, para tu, que eu quero entender como é que pensa o investidor, tá? Então, na tua cabeça, precisaria então de uma grande preparação para tu entrar, para tu começar a investir numa empresa? Não, é isso? Eu acho que eu tenho que ter sobrando. Vamos dizer assim, não preciso de 5 mil reais, vamos falar em número. 5 mil reais hoje eu não preciso. Então, vale a pena eu comprar ações no Itaú com 5 mil reais? Vamos pensar. Se esse dinheiro não vai me fazer falta agora, se eu não vou ter uma necessidade, não quero deixar... eu posso perder, né? E estaria tudo bem, meu coração está tranquilo com isso. Eu fico tranquila para ter mais tempo dentro daquela empresa para esperar esse dinheiro se pagar, vamos dizer assim, né? Que eu só vou ter lucro quando eu ganhar 5.001, vamos dizer assim, no primeiro mês, né? Mas eu esqueci esse quando dinheiro. o teu capital estiver valendo 5.000, exatamente. Tu colocou lá. Isso, ó, tu trouxe uma coisa interessante, aí tu fala, tá, Lucas, vou voltar para ti. As pessoas têm uma ideia, cara, você vai entrar no Itaú, aí tu pensa assim, não, eu tenho 5 mil reais para entrar. Você que entra com 50 reais. Muda a tua perspectiva? Não. Tu pensa da mesma forma? Da mesma forma. Pois, gente, uma coisa. Isso é um... Eu te perguntei achando que tu ia responder isso. Tá? Isso é um dos enganos, a gente falou isso até no programa passado. Né? As pessoas têm muito uma coisa assim vou precisar de muito dinheiro, vou precisar de conhecer... Não. O que você pode, como é que você pode começar a ação? Entendendo que a ação é um ativo que vai se valorizar, tende, né? Sempre no Brasil falar tende a se valorizar muito com essa queda de Selic. Você pode entrar devagarinho, você pode comprar 50 reais, 100 reais, 200 reais, e aí devagarinho você vai entendendo aquele processo, aí entra um dividendozinho, que é pouquinho no começo, né? E aí daqui a pouco você compra uma outra empresa, daqui a pouco você tem uma carteira de 10 ações, sei lá, tá? Mas o ponto tá, para voltar para o Lucas. Então, nesse momento, tu não entraria porque tu queria estar mais bem preparado para entrar em ações. Volto para ti. Então, assim, eu vejo que a Isabela ela já tem uma cabeça de um bom investidor em ações, tá? Porque a cabeça é realmente do empresário, né? Como ela tem experiência em montar empresas, ela sabe que não pode montar a empresa num dia e vender ela daqui a 3 meses e esperar que tenha resultado. Pelo contrário, ela montando uma empresa, ela corre até o risco, que todo mundo corre, daquela empresa, inclusive, e a falência, a recuperação judicial, coisa desse tipo, né? Então, no mercado financeiro é a mesma situação, né? Daí, assim, como você já tem a cabeça de empresário, o ideal mesmo é você estudar qual é a empresa que você ousaria ser sócio, né? E depois
de ser sócio é aquela coisa parecida com o casamento, né? É na alegria e na tristeza, né? E com certeza um dia você vai receber os dividendos. Você tem que conhecer bem a pessoa, conhecer bem a empresa. Por quê? Porque se você não conhecer bem a pessoa, na primeira baixa você vai querer se desfazer, né? E quando na verdade é o contrário. Existem diversas empresas na Bolsa Brasileira e diversas empresas, a gente consegue citar aqui umas 20, que já pagaram mais de 100% num horizonte menor do que 10 anos de todo o capital aplicado em dividendos, né? Não vou muito longe. A própria Petrobras, que é uma empresa altamente polêmica, porém é a maior petrolífera do Brasil, lucra absurdamente, inclusive o último lucro dela reportado, que é isso que o investidor tem que estar antenado, né? É a divulgação dos balanços. O último lucro da Petrobras foi de 30 bilhões, né? Mesmo com a redução do preço da gasolina e etc, né? Então é uma empresa brasileira, altamente polêmica, porém altamente lucrativa. Ela, nos últimos 2 anos, ela pagou mais de 100% em dividendos, né? Ou seja, se tu tivesse botado R$10 mil em Petro em 2 anos? 2 anos. Acho que nem 2 anos, não? Menos de 2 anos. Só no ano passado ela pagou mais de 10 mil só em dividendos. Só em dividendos. A valorização da cota. Exatamente. Então, assim, o lucro, que o maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro, né? Mas você seria um acionista minoritário. O valor que você aportou, você já recebeu todo em dividendos, porque é uma puta empresa lucrativa. E, além disso, você tem a mesma quantidade de ações que você comprou no mesmo início, no mesmo momento, com 10 mil ações, né? Então, aquilo ali, apesar de você já ter recuperado seu dinheiro de volta, no próximo ano ela vai pagar uma quantia similar, e daqui a 2 anos também. E é possível que em 2 anos ela pague mais 100% do capital que você alocou ali naquele mesmo investimento. Você já tinha pensado alguma vez em ser sócio dessas empresas? Eu nunca tinha pensado em ações. Nem na eu sempre possibilidade, achei né? a coisa mais arriscada e dava aquele nervoso. Tipo assim, ações não é arriscado. Na verdade, todo tipo de investimento é arriscado. Arriscado é investir sem saber o que tá fazendo. Ó, ela estava com 100% do patrimônio dela na poupança do Nubank. O Nubank, ele já passou por polêmicas com probabilidade de quebrar. Sim. Se o Nubank quebra, a tua poupança vai junto. Mas tinha aquela questão de que o banco segura, né? Aquele valor, FGC. Exatamente. Então confiava no FGC. Rapaz, eu não sei se eu dar uma má notícia. Eu vou dar uma má notícia. Tipo assim, as coisas não são bem assim. Primeiro, o FGC só cobra 4%. Você sabe disso. 2%. Cara, não. Ele acha porque isso é variável. Eu escutei, quando eu estudei era 4%. Assim, não, ele tem liquidez para suprir 2% do que está segurado. Enfim, entre 2 e 4, vamos lá, 3. Enfim. Gente, o ponto é, tá? FGC, enganation, só serve para banco se você tem conta no banco pequeno e esse banco pequeno quebra. Tá? Porque se você tem seu dinheiro no Nubank, no Bradesco, no Itaú, no BTG, bancos grandes, Santander, Banco do Brasil e tal, gente, como é que eles não vão quebrar? Tá? Relaxa. Não estou falando do Nubank. Nubank é outra história. Nubank já é mais arriscado. É um pouquinho mais arriscado. Mas sabe por que ele é mais arriscado? Porque ele não lucra. Tá? Diferente de bancos tradicionais, XP, BTG, que lucram. Tá? Perdi aqui um pouco o raciocínio agora, cara. Putz. Perdi o raciocínio. FGC? Sim, FGC então. Se você tem seu dinheiro lá, meu dinheiro está protegido pelo FGC. Não, lindão, não está. Você vai perder, porque o FGC só cobre 2% ou 4%, né? Estamos nessa dúvida aqui. A última vez que eu vi, a liquidez era de 2%. Da custódia brasileira, tá? Então o banco não vai conseguir pagar. Estou falando isso para lhe aterrorizar? Não. Estou só falando para você sair dessa jaula de achar que o FGC vai resolver a sua vida e vai lhe deixar seguro. O que vai lhe deixar seguro é você estar, como eu falo assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Cara, eu atendi um cliente agora e eu vendo assim, cara, é suicídio isso, velho, financeiro. Ele tem conta com a gente, né? Tá abrindo outra conta com a gente, e ele tem conta num determinado banco, bem grande, então não vou citar o nome. E aí eu fui olhar os fundos, cara. Todos os fundos são do próprio banco. Cara, qual que é a diversificação desse cara? Zero, assim. CDB, banco tal. Fundo multimercado, banco tal. Ou seja, se o banco tal quebra, o cara perdeu tudo. Diversificação ali é zero, entendeu? Então o cara acha que ali tá. Não, mas eu tô com CDB aqui, eu tô com não sei o que, eu tô diversificado.
Não tá, cara. Não tá, né? Porque, assim, Inclusive, corre o risco de confisco, né? sim. Em 92, a poupança foi confiscada. Já as ações, naquela não. época do As Collor, ações, quando não. foi confiscada foram as Exatamente. ações. Por que as ações não foram confiscadas? Porque a ação não é um dinheiro parado que está rendendo. A ação, quando você compra, você dá o dinheiro para a empresa, já entregou o dinheiro para a empresa faz o que quiser, usa para reinvestir. A única coisa que você tem é um papel. E se eu expectasse assim, eu sou a Isabela, pensa assim, tá, tu tá me oferecendo isso agora. Tá, estamos aqui dia 9 de agosto, né? Ok, então hoje é o melhor dia, é o melhor tempo para entrar? É o melhor tempo para entrar. Eu digo. Posso ser advogado do diabo? Pode. Eu discordo. Pra mim, cara, o melhor tempo pra entrar é 3 meses atrás. Não, mas aí não existe, a gente não consegue voltar no tempo. Não, ela tá. Não, olha só. Olha só. É óbvio. Não, o que eu quero falar com isso, tá? Não, gente, é uma provocação, mas pra fazer as pessoas pensarem, tá? O brasileiro ele tem mania de falar de coisas ativos. Possíveis, pô. Hoje ela pode entrar, ontem não. Ok, vou refazer a pergunta. Era o melhor tempo pra entrar? Ok, daqui para frente sim, mas o que seria o ideal? Porque o que eu quero falar contra, tá, gente, aqui? Foi uma pegadinha mesmo com o Lucas. O brasileiro ele tem uma mania horrível, cara, assim, a gente chama isso de efeito manada. Assim. O povo ouviu falar, né, que a Selic tá caindo, então começa um zum de bolsa. A bolsa tá boa, a bolsa tá boa, a bolsa tá boa. E começa todo mundo a ir para a bolsa. Tanto que a bolsa já bateu já bateu 120 mil pontos e já falam de 150 mil pontos, né, no final do ano. Então agora é o melhor momento para entrar? Não, cara pálido. O melhor momento era 3 meses atrás, quando ela ainda não estava sendo falada. Mas que já dava para prever. Mas Marcelo, eu não posso prever. Pode prever. Se você tem lá atrás uma situação onde já se sabe que até o final do ano os juros vai cair, já cabia lá atrás, a pessoa está se posicionando em ação. Agora pensando, né? Ajustando a pergunta para não ser pegadinha, né? Daqui para frente, aí sim, gente, quanto antes você se posicionar, melhor. Por quê? Porque o que hoje é 10, tá? Eu tô sendo literal, assim. Uma ação que hoje custa R$10, corre o risco de amanhã ela tá custando R$10,20. R$10,20. Daqui a uma semana tá custando R$10,30. Isso vai ser em todas as ações? Não. Mas a tendência é uma tendência altista. Né? Exatamente, é uma tendência altista, porque, como já foi falado aqui, o pai de todos os mercados é os juros. E esse juro já começou a abrir espaço para o dinheiro voltar para a economia. E quando o dinheiro volta para a economia, quem é que faz a captação desse recurso na economia? São as maiores empresas do Brasil, principalmente. Tá? Então, essas maiores empresas do Brasil, elas têm capital aberto na Bolsa. Né? E são elas que vão fazer a maior parte da captação desse recurso que vai voltar para a economia real. E aí a gente deixa de novo aquela sugestão, né, assim, que a gente entrou nessa parte do programa falando assim, como é que eu me posiciono nesse momento onde a Selic está baixando agora, eu estou totalmente no CDI, começa diversificando, né? Diversifica a tua renda fixa, começa a pensar em outras classes de ativos, começa a pensar assim em renda variável, que tende, né? Não vou nem dizer que vai, cara, não dá para dar certeza em nada. Mas a tendência aqui é que suba muito. E, cara, se fosse para dar assim ele não tá aqui para dar conselho, né? Mas a gente é bonzinho, dá assim, cuidado só com uma coisa, com o efeito manada, que é assim, tá todo mundo indo comprar uma empresa, a nova Magalu. Aí você lá vai junto com os trouxas e compra lá a nova Magalu também. Não, filhão, procura o que tá fora do radar, o que ainda não está sendo tão falado. Porque assim, se está sendo muito falado, já tá caro. Ou já tá ficando caro, tá? Então, gente, o que eu queria, assim, para a gente ir se preparando para fechar, né? A gente falou de poupança, né? Acho que ficou bem claro por que poupança é uma coisa tão ruim. A gente já enfrentou outro desafio agora, que é uma mudança de cenário econômico, né? Onde as carteiras das pessoas vão ter que ser reavaliadas. Acho que uma coisa ficou muito latente aqui, acho que não só na poupança, né, Lucas, mas isso vale hoje para a CDI. A turma tem uma necessidade de liquidez insana mesmo, no sentido, não tem razão de ser, é maluquice, a menos que você seja traficante, precisa escorrer com dinheiro daqui para amanhã, né? Não precisa você estar com 100% do seu recurso alocado em liquidez. Então, assim, cara, o que eu queria, assim, ouvir para a gente ir finalizando aqui. Bela, a gente está nesse momento, né, fechando aqui, tu tem, assim, pronto, eu sou teu assessor, o que tu diz, Marcelo, o que tu faria com a tua carteira?
Vamos dizer que tu tem, nesse momento, tu tem domínio do teu dinheiro, mas tu não fosse me consultar, tá? Ah, Marcelo, eu vou fazer tal coisa. O que tu faria na tua carteira? Deixa do jeito que tá, vou comprar Bitcoin, vou comprar tudo de Itaú. O que tu faria na tua carteira? Eu vou conversar com o Lucas Tá. para saber qual mínimo Gente, ela já me dispensou, viu? Já foi demitida. quanto que eu deveria colocar dentro da minha cartela em bolsa, na bolsa. Em ações, hein? Em Boa. ações. Boa, então, Então, ok. o que seria interessante? Já arrumei um cliente. Dá para eu brincar, né? O Porque Marcelo eu acho que é ações excelente. para mim é uma brincadeira séria. É. Né? Ah, tudo bem, ele falou, você pode começar com R$50, mas se R$50 você gasta ali com uma gengibrada no giz, você não vai ficar brincando se vai ganhar R$5 a mais, R$10 a mais, ou se você vai ganhar 100, ganhar duas vezes. Eu vou te falar uma coisa Mas eu aqui acho que que... precisa de um mínimo. Mas eu vou te dar... Foi bom esse exemplo que tu deu. Gente, nada contra o Giz, tá? O dono é meu amigo Lima, o Dédio, o pessoal, gente boa, nada contra. É, muito pelo contrário, adoro lá. Mas acontece uma coisa, não sei... Cara, acho que é só com ação, cara, isso. Gente, não estou dizendo para você boicotar o seu lazer, a sua diversão, nada disso. Mas o que aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a investir em ação, né? Eu era só até hoje viciado, né? Eu ficava comprando ali o tempo todo. Aí vamos dizer que eu tinha, sei lá, Banco do Brasil, tá? Eu vou fazer uma comparação assim, porque são valores parecidos. Vamos dizer que o Banco do Brasil era R$30 e o gin do Moleskine era R$30, né? E que assim, tem um dia, eu já passei por isso, você deve ter passado, tem um dia que você sai ali, mas você só tá indo para prestigiar um amigo, você não tá afim de sair, tá indo mais para... Longe não, Marcelo. Aconteceu isso agora no Fortal. Pronto. Eu gravei sobre eu vi que tu até vendeu o Abadá no último dia, não foi? Eu comprei R$450 no Abadá, não consegui vender. Eu passei 3 dias desesperada em todas as mídias Todo sociais. cachique pra cor, né? É pouco. E eu só pensei, se eu tivesse investido R$450, eu vi. seria muito melhor. Agora, o que aconteceu comigo mesmo, tá? Se lembra disso, de agora. Eu chegava, cara, assim... Tem a saída não, mas você tá afim de beber com seus amigos e curtir, normal, com sua esposa e tal. Cara, mas tem aquela saída que você não tá afim, velho. Você foi porque tá ali e tal. Sei lá, você vai pra prestigiar a pessoa, enfim. Mas você não tá na vibe, você não tá na onda de beber, por exemplo. Aí eu lembro, cara, quando foi bem no começo, assim, aí eu gravei e ficou, né? Aí eu tava, era bem Moleskine mesmo. Eu já pedi um gin, né? Quando ele o gin, cara, era justinho o preço da ação do Banco do Brasil. E eu falei, cara, não. Eu vou beber, vou tomar aqui minha Coca-Cola hoje. Eu vou pegar, já vou tomar quantos gins eu pensei. Cara, te juro, eu ia tomar hoje 4 gins, sei lá, 5 gins. Cara, eu vou comprar 5 ações do Banco do Brasil. Cara, assim foi. Então, assim, eu falei isso para um amigo meu, que eu não sou uma pessoa nada consumista mesmo, assim, de verdade. E tem um grande amigo meu que ele é muito consumista. E eu contei isso para ele, né? Quando ele começou a investir, ele falou, cara, comigo eu duvido isso acontecer. Mas com 2 semanas, ele falou, cara, eu tava fazendo cálculo, tu acredita, mas eu tava lá no Cumbuco, e aí a gente pediu não sei o que no hotel, e aí eu já fiz o cálculo de quantas ações da Vale dava para comprar, então eu falei, cara, é isso, entende? Então eu acho que a ação é muito legal nesse sentido, como são frações muito pequenas, você consegue jogar no seu dia a dia ali na prática. Tu vai ver, se tu já investisse em ações, na hora que tu pensasse nesses R$450, você pensar, puta que pariu, eu tinha comprado 15 ações da Petrobras. Tu tinha, em um ano voltava, um ano e pouco, um ano e meio voltava os R$450 em dividendos para ti. Simples assim. Tem uma consideração que eu pretendo fazer, que é a seguinte. A cabeça do investidor brasileiro e o americano, né? O americano, se fala para ele, vamos investir num título, que é o renda fixa lá, eles chamam de bond market, vamos investir no bond market em tempos normais. Ele fala, não, cara, se eu posso investir na Apple, que se valorizou 200% em 5 anos, para que eu vou investir num título que no mercado, na economia americana, rende em torno de 1% ao ano? A renda fixa americana, usualmente, é em torno de 1% dos juros lá, onde 1% ao ano. Né? Hoje cresceu por um motivo específico, né? Mas no ano passado, início do ano passado, estava 0,5%. Então, assim, a cabeça do americano é bem tranquila com o investimento em ações. Não só do americano, do Ocidente, o investidor ocidental, sem considerar a América do Sul, o ocidental do Norte, ele investe facilmente nas empresas. E assim, o que acontece? Toda aplicação
que você faz, seja poupança, seja CDB, seja qualquer tipo de aplicação, todo lugar que você investe o seu dinheiro, você está investindo em uma empresa. Por incrível que pareça. Nubank, colocou o dinheiro lá, você está investindo no Nubank. Eu adoro tem o risco do FGC. Aí você é bom que ela é advogada, ela sabe como é que são as cláusulas, né? As leis, as letrinhas minúsculas das leis, né? O FGC, ele protege até R$250 mil por instituição. Agora, Porém, a liquidez dele é de 2% do mercado global, né? Deixa o Itaú quebrar para ver negado ganhar atrás de FGC, o que vai ter? Não tem nada. Menino, então, assim, fogo lá no negócio, então, assim, o que é que significa o FGC? Aí, assim, a aplicação, o investidor tem que ter cuidado com os mitos, tá? Eu estou protegido pelo FGC. Em que condições? Né? Às vezes não sabe nem qual é a condição. A condição é o seguinte, é 250 mil por instituição e o FGC é 250 mil por instituição por CPF. Ainda tem essa, pode chegar no máximo a 1 milhão de reais em 5 anos. Então, assim, é cheio de regras. Tipo assim, quer dizer que se eu tenho 10 milhões de reais, eu coloco 250 mil em cada instituição, e se quebra todas elas, vou receber? Não, você recebe no máximo 1 milhão de reais. Então, assim, só para concluir, o FGC tem várias nuances ali, vários pormenores, e o mais crítico dela é a liquidez de 2%. É óbvio, se você investe o seu dinheiro, um pequeno percentual do seu dinheiro que você investe, de todo mundo que investe, vai para um fundo garantidor de crédito. Sendo que essa liquidez, como o percentual que retira é tão pequeno para o investidor não perceber isso, ele só tem uma liquidez para cobrir 2% de todo esse montante que ele está, entre aspas, protegendo, né? Então, assim, se você aplica na proposta do BTG, você tá, na Nubank, você está investindo no Nubank. Se você faz um CDB da XP, você está investindo na XP. Se você faz um LCA do BTG, você está investindo no BTG. Se você compra uma ação do Itaú, você está investindo no Itaú. E se você pegar, e de todos esses investimentos, poupança, CDB, LCA e comprar ação de empresas que nunca deram prejuízo e que têm acima de 20 anos de existência, qual é a maior rentabilidade? Ações, CDB, LCA. Ação, né? Ação. Ação disparada. Se você pega das cestas que o Brasil tem de empresas que nunca deram prejuízo ao longo de 20 anos, com certeza essas empresas bateram a Selic e muito. E muito. Eu vejo, sabe, gente? Então, assim, não é um investimento arriscado. Não é um investimento vai, arriscado. A questão, às vezes, do brasileiro é essa. O cara sai do lugar e quer fazer dinheiro fácil com Bitcoin. Pronto, aí quer pegar a bola da vez. Tem uma empresa... Isso vale para ação. Falar disso aqui é importante. Cara, o povo faz a besteira e depois a culpa é de ação. Né? Pegar o caso aqui da Magalu. Cara, de gente que... Eu não conheço nenhum cara assim. Acho que eu matava o desgraçado. Mas tem amigo meu que tem amigo que aconteceu. O cara tinha Magalu, aí tava ganhando, sei lá, 500%. Não está na hora de sair, ainda vou ganhar mais. 500%, né? 1000%, sei lá. Não, ainda vai crescer mais. Cara, chegou lá no topo, o cara não vendeu, começou a cair, o cara não vendeu, caiu mais, o cara não vendeu, chegou no preço que ele pagou, ele não vendeu, e caiu depois 85%, e o cara tá aí com prejuízo. Aí vai dizer assim, ação é complicado? Não, meu filho, você é burro e ganancioso. Então, assim, o que eu vejo por esse tempo, sabe, cara? É muito arriscado você falar dizer assim, estou otimista com o Brasil, infelizmente, né? A história não deixa a gente ficar muito seguro para falar isso. Mas, cara, de certa forma eu fico. Por quê? Porque, cara, assim, não é uma propaganda, é um fato. Na pandemia, a XP quadruplicou de tamanho. Por quê? Porque, cara, as pessoas... foi o meu caso, eu fui um que entrei por causa disso. Cara, as pessoas não tinham o que fazer, literalmente estavam em casa. Rapaz, deixa eu comprar ação aqui que pelo menos eu vou me divertir. Cara, eu comecei a comprar ação basicamente por isso, né? Igual a mim, outras, não sei, dezenas de milhares de pessoas fizeram a mesma coisa, né? E ela quadruplicou de tamanho. Então, o que é que eu vejo? Essa turma já veio para a base, XP, BTG. Mas por que fala tanto XP e BTG, Modal, por exemplo, né? Porque, cara, são bancos que estão mais preparados para esse cenário de investir em ações. Que, sim, claramente estão mais bem preparados. Então, o que é que eu vejo, cara? A turma já veio, essa turma que veio
tem o boca a boca que vai trazer mais gente e vai encontrar empresas mais bem preparadas. Que você pegar, não posso falar pelo BTG, mas você pegar uma XP hoje, ela está muito mais bem preparada para receber essa demanda desses investidores que vão vir do que em 2020. Entende? Então, assim, cara, então, por conta disso, eu vejo que vai ser um tempo, cara, quando eu digo otimista, não é nem da pessoa entrar hoje e amanhã ficar rica, não. Mas acho que vai ser um tempo, cara, um tempo positivo no sentido, cara, de maturidade financeira. Do brasileiro amadurecer essa cultura de ações, de bolsa e etc, entendeu? E era isso que eu ia concluir, na verdade, dizendo assim, como sair da poupança e chegar até ao convencimento de investir na bolsa. Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, que eu penso é saber apostar, você tem que saber jogar também. Porque quando você vê as pessoas ali, você falando pra mim, eu tava visualizando um jogo de pôquer. Ali a pessoa tá ganhando, aí vai mais, quer ganhar mais, que vai. Então, se ela vai entrar num jogo de aposta, porque pra mim investir é um jogo de aposta, ela tem que saber jogar. Não. Ela tem que se entrar e ela tem que saber sair. Fazer uma colocação em cima disso. Tem que, exatamente, assim, ó. Eu concordo em parte e discordo em parte, tá? Vamos aqui. Investir, ele tem a ver, sim, com o viés de aspas, é como se fosse uma questão de jogo de aposta, no sentido de você ter a cabeça certa, sim, né? Demais. Saber a hora de sair é muito importante, né? E tem empresa que é para você nunca sair. Tem empresa que é para você carregar. Eu digo que eu tenho 2 tipos de empresas na minha carteira, né? Eu tenho 12 ativos aqui no Brasil e o lucro já tem uma estratégia diferente, mas tem pelo menos 6 ou 7 desses eu quero levar parte da minha vida. Tem assim, um dia vai ficar aí, vai ficar de herança. Se tiver filho, vai ser filho, para minha sobrinha, para quem for, né? Mas vai ficar. E outras não, outras se subir muito eu vendo. Outras eu posso vender, mas essa mentalidade aí de longo prazo é fundamental. A ideia não é muito levar as ações como apostas, tá? Porque assim, quem realmente investe em ação leva aquilo ali como business. É por isso que eu te falei que em parte eu concordava, mas em parte eu discordava. Eu concordava com a mentalidade de você ter a frieza de saber que, pô, aqui tá bom de eu sair, mas ao mesmo tempo, não é aposta por quê? Que é onde o brasileiro erra. É de ver justamente o aspecto especulativo, sabe? Ele diz assim, eu já vou entrar aqui porque daqui a 6 meses eu quero dobrar meu capital e vou vender. Não, e o que a gente defende, né? A gente pensa muito parecido nisso. É você entrar como sócio. Você está entrando num troço para ser sócio daquilo ali, aí você vai saber a hora de investir mais, e a hora de investir mais geralmente é quando está pior, né? Eu fico procurando dizer para minha carteira o que está caindo para comprar. Então, por esse lado, não é um jogo, né? Mas eu entendi o que tu falou. A mente, assim, a frieza de saber sair, porque a turma realmente não sabe. Porque se ele está falando, ele falou até essa palavra agora, essa frase. É porque a pessoa torna isso um business, né? Um business, mas, no geral, a população brasileira não é. Pois mas como eu disse... Eu, por exemplo, ele falou, eu me senti interesse de pesquisar mais e saber qual é a empresa que eu estou investindo, eu estou virando sócio. Mas, no geral, não tem tempo para isso. Não é meu papel, é o papel de vocês que são assessores. Exatamente. O ideal é assim, o ideal é levar realmente o investimento como um business novo. Tipo assim, estou entrando no segmento. Aí eu vou dar um exemplo para você. Aqui o Ceará, metido atualmente com o ramo de energia, né? Boa. Então, assim, aqui o Ceará está exportando energia. A gente teve uma guerra recente que a Europa ficou à mercê da energia da Rússia, de um país que estava em guerra e etc. Tem toda essa onda de energia limpa e o Ceará é um baita produtor de energia limpa. Assim, o Brasil, então, assim, o Nordeste e o Ceará. O Brasil, o Nordeste e o Ceará. Filé do filé. Filé do filé do filé. Então, assim, o Ceará está uma pujança, uma potência de produzir energia para o mundo. Com certeza você já escutou isso, nós todos já escutamos isso diariamente, que o Ceará tá exportando energia. E aí você pensa, cara, eu quero ganhar com isso também. Existe maneira de ganhar com isso também. E fácil. Então você pega uma empresa dessa que está envolvida, vou dar um exemplo aqui, a AES Brasil, né, que ela tem uma parceria com a Casa dos Ventos, que é uma empresa genuinamente cearense, que ela detecta regiões onde tem boa promoção de ventos e sol para fornecer energia. Então, assim, enfim, a AES Brasil ela está
diretamente ligado com a produção de energia aqui no Ceará, tá? Se você acha interessante, se você quer participar dessa onda também, tipo assim, cara, eu quero mais informações sobre a AES Brasil. Pergunta ao Marcelo, que ele tem uma vasta bibliografia para te repassar sobre isso. Pode perguntar para mim também, você é assessor dele, mas as outras pessoas que estão escutando, pergunte ao seu assessor sobre, por exemplo, a AES Brasil, por que você quer participar dessa onda, né? E aí ele vai lhe explicar, olha, ela está fazendo isso, ela está investindo tanto, os riscos são esses, a expectativa de lucro é essa, atualmente ela faz isso aí, o balanço trimestralmente dela, do último trimestre, ela teve uma valorização de 250% no lucro, que é o real. Saiu hoje. Então, assim, com vários dados, se você que é empresário, tem 5 empresas, se você, com sua cabeça de empresário, e chegar para o seu assessor, eu quero conhecer sobre a AES Brasil, ou então, às vezes não é nem a AES Brasil, eu quero ver qual é a empresa nesse setor que está performando bem e eu quero que você me prove isso aqui. O Marcelo é obrigado a te provar. Aí você faz suas análises, pede as lâminas, os prospectos da empresa, pede para ele falar um pouco sobre o comportamento dessa empresa diante do cenário, como é que ela se comportou diante de uma crise e tal, uma cabeça mesmo de empresário. Aí você pega, cara, vale a pena o meu investimento aqui, eu quero ser sócio dessa empresa e eu vou ganhar com hidrogênio verde aqui no Ceará. É uma maneira de ganhar. Foi tão bom. E isso tem um pico, lógico, você vai investir, vai surfar isso aí, tem demanda de energia aqui no Ceará, tem demanda para no mínimo 20 anos. Cara, chegar daqui a 20 anos, você... Brasil no mínimo para os próximos 20 anos. 20 anos, É a energia que pode é uma coisa que está começando, e tem uma demanda ali para no mínimo 20 anos. Quando chegar em 20 anos, para tu ver como não é curto, aí você já está saturado, esse negócio de energia, de hidrogênio verde, tudo, você analisa, está saturado, tá. Então eu vou colocar meu lucro no bolso aqui volumoso, né? E é assim que é o investimento em ações. Então, o que acho que ficou hoje aqui, né, para nós? Primeiro, sai da poupança, assim, quando? Ontem. Faça agora, assim, nesse momento, o resgate, já vai pensando aí se é para XP, se é para o BTG, se é para o Modal, para onde é que é, mas tira da poupança. Ó, lá na XP, acho que no BTG também não, né? Tem poupança lá? Não, a gente nem poupança tem, isso não pode ser nem falado lá, gente, porque isso é demitido, se falar isso, vamos lá. Brincadeira. Mas olha só, primeira coisa, sai da poupança. Segunda coisa, tem essa transição mais suave, como o Lucas falou, a gente ficar numa carteira ali de renda fixa. Você pode diversificar um pouco mais, entendendo que a situação econômica está mudando. O principal, diversificar. E aí a gente vai devagarinho dando espaço. E repito, acho que é um tempo onde as pessoas vão aprender muito, assim, quem quiser. Gente, considerações finais, tá? Belo, o que você queria falar assim, de hoje? O que ficou? Marcelo, eu não esqueço mais esses R$450 do Fortal, né? Eu vi teu post, mas não tinha gravado, agora eu gravei. De hoje, assim, o que ficou pra ti? Quer deixar alguma consideração pro pessoal? Enfim, o que ficou de hoje aí mais legal pra ti? Não, que eu agora tenho um 6º emprego, né? É saber ser investidora, porque eu preciso disso, é uma profissão, tem que tornar isso sério, seu dinheiro vai trabalhar para você. Eu brincava que o cara diz que é investidor, mas nem investe em ações, eu digo que ele é um poupancista melhorado. Eu tinha, agora eu aliviei mais, né? Mas antes eu dizia, o cara que investe em ação não é investidor. É um poupancista um pouquinho melhorado. Lucas, o que você deixa aí pro pessoal, cara? Eu acho que aqui foi falado vários conceitos interessantes, né? A Isabela resgatou várias máximas assim que os avós passam para os pais e os pais passam para os filhos, né? Que é a primeira de todas, gaste apenas o que você tem, isso é essencial, né? E depois, aqui compartilhado, a gente tem essa outra máxima de primeiro você se paga e depois você paga suas contas, né? E por último, que eu acho bastante interessante, onde quer que seja que você aplique seu dinheiro, tem a cabeça de empresário, porque indiretamente você está investindo dinheiro em alguma empresa. Cara, o que eu acrescento a isso é o seguinte, é agir, sabe? Assim, acho que a gente está num momento que as coisas estão acontecendo rápido, né? Agir. Você viu isso aqui, fez sentido? Já tem um amigo teu que te falou,
de novo, procura uma instituição, procura uma pessoa da tua confiança, um assessor sério, já vai começando a pensar aí, pensa mesmo assim, cara, uma coisa sobre empresa que eu digo sempre, você tem que ter, cara, paixão por aquilo, é muito bacana você ter orgulho de ser dono de determinadas empresas, tá? Um exemplo aqui bem simples. Não é meu caso, tá? Mas tem gente que é contra, por exemplo, contra armas. Então você não vai ser sócio da Taurus. Não tem, acho que para a maioria das pessoas não faz sentido. Já, por exemplo, se você gosta de esporte, vai ser sócio da Nike, então, da Adidas, coisas assim, né? É um começo. E como o Lucas disse, você vai conversar com o teu assessor, ele vai te municiar de informação que é passado pela instituição, né? No meu caso é passado pela XP, no caso do Lucas pelo BTG, e você vai começar com a renda fixa, com renda variável, e vão montar uma carteira bacana. E olha que não falamos ainda de ativo no exterior, hein? Fica para uma próxima conversa. Pessoal, bom demais esse papo, obrigado, Bela. Lucas, sempre top na nossa conversa, e daqui a pouco a gente volta com outro tema aí bacana. Beijo para todo mundo, fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.